Pretendo hoje voltar um pouquinho na porcentagem e falar um pouco sobre potenciação, radiciação. São assuntos importantes, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Pessoal que está mais adiantado aqui do que os outros, tenha um pouquinho de paciência. O mês de fevereiro vai ser assim, tá? Vai ser a matemática básica. Aí no mês de março a gente já começa os conteúdos do Enem. Sobre os conteúdos do Enem, nós não vamos gastar tanta energia naqueles conteúdos que dificilmente caem. Pode até falar desses conteúdos, né? Mas não vamos dar tanta ênfase assim a esses conteúdos. Uma quantidade bem maior de conteúdos que são fáceis. E aí é que você tem que focar, né? Eu acho que matemática, depois de natureza, deve ser o maior peso. Então, se você ficar perdendo tempo com conteúdos que não são tão recorrentes, você esquece de focar naqueles que são mais recorrentes. E aí você acaba perdendo ponto, né? Vamos focar nessas questões mais urgentes. Aí, com certeza, vai sobrar um tempinho. A gente dá um destaque a esses conteúdos menos recorrentes. Então, só para você ter uma ideia, se eu não me engano, dízima periódica. Dízima periódica, se eu não me engano, na história do Enem, apareceu 2 vezes questões de dízima periódica. A gente vai ficar focando em dízima periódica, dando ênfase, não. Tempo aqui, né? Sobrou tempo, no finalzinho a gente fala um pouco de dízima periódica. A trigonometria mais importante é a trigonometria do triângulo retângulo. Essa a gente vai enfatizar bastante. Trigonometria, funções trigonométricas. Então, tem coisas em funções trigonométricas que são importantes. Por exemplo, identificar um gráfico. Olhar para um gráfico de uma função trigonométrica e dizer se ali é o gráfico de um seno, cosseno e que tipo de equação corresponde àquele gráfico. Basicamente é isso que você precisa saber em função trigonométrica. Olhar um gráfico, identificar o gráfico com a sua função. É isso. Então, a gente não vai dar tanta ênfase assim. Agora, por exemplo, estatística, probabilidade, são conteúdos que a gente precisa dar muita atenção. Razão, proporção, porcentagem, assuntos importantes. Falando em porcentagem, nesse primeiro momento, eu só vou explicar para vocês como fazer o cálculo de porcentagem. Se vocês souberem fazer o cálculo de porcentagem, aí lá na frente, quando estivermos falando de razão, proporção, regra de 3, aí entra a porcentagem. Aí você já sabe, já tem a base do cálculo da porcentagem, né? Então, nós demos aí uma introdução do conteúdo de porcentagens. Aí tem esse exercício aqui, da parte 2, primeira questão, calcule as porcentagens. Eu já dei, né? Já dei aula sobre porcentagem, já falei. Alguém aqui fez essa primeira questão? Só para mais ou menos uma ideia, não, né? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a questão de número 1, e aí vocês vão aproveitar e tirar suas dúvidas já direto aí, né? Senão a gente não vai conseguir falar de potenciação aqui. Então vamos lá, questão de número 1, da nossa segunda parte aí. Calcule as porcentagens, 8% de 700. Então eu tenho aqui, ó, 8% de 700. Eu coloquei reais ali, por quê? Porque quando a gente trabalha com dinheiro, a chance de acertar é bem maior. Ninguém quer perder dinheiro, né? Então você se concentra mais. Consegue visualizar melhor. Quero calcular 8% de 700. O método convencional do cálculo disso aqui é assim, ó, 8% é 8 por 100, ou 8 sobre 100, vezes 700. Né? Eu posso multiplicar 8 vezes 7 e depois dividir por 100. Mas eu vou perder tempo. Eu posso, já falamos disso em multiplicação com frações, eu posso simplificar antes de multiplicar. Né? Por exemplo, eu posso cortar aqui esses 2 zeros do 700 com os 2 zeros do 100 e fazer 8 vezes 7.
né? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 7, 50, 56. 56. É isso? Ou simplesmente você faria isso, ó. 2 zeros do 700 cortou. 8 vezes 7, 56. Certo? Simplesmente isso. É cortar os 2 zeros do 700, multiplicar. Por que o senhor cortou os 2 zeros do 700? Porque ao cortar os 2 zeros do 700, intuitivamente já cortei os 2 zeros aqui, ó, do 8%. Eu já sei que tem 100 aqui embaixo, né? Já posso fazer isso direto aí. Então essa é a letra A. Letra B. Letra B eu tenho 5% de 4.000, né? 4.000. 5% de 4.000. Então, ó, eu tenho 3 zeros aqui. Se eu tenho 3 zeros, vou cortar apenas 2. Por que só 2, prof? Porque são os 2 zeros do 100 que está aqui, ó, do 5%. Isso que eu tenho que estar lembrando. Eu multiplico 5 vezes 40, né? Ou 5 vezes 4, depois acrescento o zero na multiplicação. 5 vezes 4 é 20, né? E aí acrescento o zero do 40, dá 200. 5% de 4.000 é 200. Ou você pode pensar, fazer um cálculo mental. Quanto é 10% de 4.000? 400. 5% não é metade de 10%? Então, a metade desse número que eu falei é 200, né? Metade de 400 é 200. Pode fazer direto também. Tudo bem? EC. 12% de 5.000. De 5.000. Vou cortar quantos zeros aqui, pessoal? 2. Cortei 2. Automaticamente já cortei 2 daqui, ó. 12%, né? Eu vou calcular 12 vezes 50. Só que em vez de calcular 12 vezes 50, eu calculo 12 vezes 5. E acrescento o zero do 50. Certo? 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 1 é 5, com 1, 6. E o zero do 50, eu não posso esquecer, é 600. Então, 12% de 5.000 é 600. Tudo bem? Um método prático, uma maneira rápida de você fazer isso aqui sem perder tempo. Tempo é precioso na sua prova. Vai precisar dele. Olha aí. Letra D. 15% de 2.600. 15% de 2.600. O que eu vou fazer? Vou cortar os 2 zeros aqui, ó, de 2.600. Automaticamente já cortei os 2 aqui, ó, do 15%. Basta multiplicar 15 vezes 26. Certo? Basta fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 6, 30. Subiu 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Então aqui vai dar 26, porque eu vou multiplicar por 1. Tomei, né? 9, 3. 390. 15%. 2.600 é 390. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Conseguiram entender? Então o resto é de vocês. Pode fazer. Vamos lá. 10 minutinhos para vocês fazerem. Já viram a placa lá no banheiro das meninas e dos meninos? Silêncio. Cero concentrado. Nem nessa hora você tem que parar de estudar. Em vez de levar o celular, leve a lista da parte 2 para o banheiro. Melhor.
Qualquer dúvida, chama aí o prof, tá? Deixa eu tirar aqui pra você. Tentem fazer sem calculadora, pessoal. Largar essa muleta, tá? Importante. Vê depois, tudo bem. Depois que você fizer o cálculo, aí você confere se acertou. Mas eu sei que é complicado largar a calculadora. A gente tem que largar ela. Lá no dia da prova não vai ter, né? Se tivesse, ou benção.
3 minutos. É a mulher que mantém a gente acordado. É. Vamos corrigir? Seguiram? Então em que letra? Tá na P? Não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que alguns de vocês tiveram dificuldade na G, na H, na L, na O, na P. Estou errado. Espero que esteja errado.
Esperar mais um pouquinho, tá? Quero dar a chance de você tentar. Mais 3 minutinhos aí. Como é importante tentar. Tem ideia? Oi, filho. Ah, já é. Só multiplica. Não tem. Você faz assim. Você 4 raiz 4 dupla. Quando é possível extrair a raiz, extraindo de fazer também. Vamos lá, corrigir. Olha aí. Vamos para a correção aqui. Oi. Opa! Obrigado. Cheiroso, né? Cheiroso. Cheiro de fazenda. Tem bosta de vaca, né? Cheiro de fazenda. Eu gosto daquele cheiro de bosta de vaca misturado com mato, né? Acho que eu sou doido. Gostar daquilo ali, mas eu gosto. Quando eu sinto aquele cheiro de bosta de vaca misturado com mato, dá uma preguiça, né? Uma vontade de ir pra rede, assim, muito boa. Ó. Pessoal, antes de eu corrigir aqui, eu vou tomar de vocês, acho que uns 4 minutos, para dar um breve relato da minha história com a matemática. A minha relação com a matemática. Para você entender que a matemática é um tipo de disciplina que você pode aprender. É possível aprender. Eu fiquei reprovado em matemática na primeira série do ensino médio. Acredita nisso? Estudei numa escola técnica lá em Manaus, sou de Manaus. Apesar de eu não falar Manaus, eu sou de Manaus. Estudei na extinta Escola Técnica de Mineração. Lá nós entrávamos 7 horas da manhã, saíamos 5h45. Era um integral, escola integral. De manhã eram os conteúdos normais, à tarde laboratório de química, física, etc. Era o dia inteiro na escola. Era muito difícil. Dali era muito difícil. Entrar era difícil, sair era mais difícil ainda. Quase uma prisão, né? Então o que acontece? Eu fiquei reprovado em matemática e eu não esqueço de um nome que ficou na minha memória para sempre. Nunca mais vai sair. O nome desse homem aqui, ó. Tem um homem que está na minha cabeça há muito tempo. Sabia disso? O menino lá atrás disse, lá ele, ó. Para com isso. Benedito Xavier. Por causa desse homem, eu me tornei professor de matemática. Era um excelente professor de matemática. Eu fiquei reprovado não por culpa dele, foi minha culpa. Então eu fui para o conselho de classe. Quando chegou no conselho de classe, eu encontrei uma escada toda podre, quase quebrando. Corri o risco de subir nessa escada e ir lá para o segundo andar do prédio para escutar o resultado do conselho de classe. E a última palavra foi dele, que a disciplina era dele. Ele disse, não, ele vai ficar reprovado. Vai repetir esse ano. Quase que eu caio lá de cima, assim. Para mim foi um choque, porque eu brinquei o ano inteiro. Não levava a sério, né, os estudos esse ano. Desci da escada, não com raiva dele, mas com raiva de mim. Disse, eu vou aprender esse negócio, eu vou mostrar para ele que eu posso aprender isso aqui. E o que aconteceu? Nas férias eu peguei o livro, é outro nome que não sai da minha cabeça, Bianchini e Pacola. Livro de matemática do ensino médio, versão beta, eu tenho até hoje, toda página amarela. Minha filha, quando era criança, riscou as páginas, algumas páginas, desenhando e tal. Mas está lá em casa, está guardado. Bianchini Pacola, versão beta. Certo? Peguei esse livro nas férias e devorei o livro.
Não tinha youtuber, não tinha curió, tinha ninguém para me dizer se estava certo ou estava errado. Eu tinha que ir no final da página ver se a questão estava certa. Devorei o livro nas férias. Quando chegou no outro ano, a escola tinha honra ao mérito, os melhores alunos. Eu ganhei honra ao mérito na primeira série, segunda e terceira. Fiquei tão apaixonado por aquela disciplina que um dia acabei me casando com ela. Eu fiz o curso de matemática porque eu aprendi a gostar da disciplina. Por que eu aprendi a gostar? Eu aprendi ela. Enquanto eu não tinha aprendido, enquanto eu não tinha levado a sério a disciplina, eu tinha raiva dela, eu tinha ódio dela. Mas no fundo, ela era benéfica para mim. Eu só fui entender que ela podia ser benéfica para mim no dia que eu entendi. Então, geralmente a gente odeia aquilo que não entende. Quando você passa a entender, você passa a ter uma relação melhor com aquilo ali. Né? Então, assim, eu sei que você não vai ser professor de matemática, provavelmente, eu acredito nisso. Você está aqui para fazer talvez outros cursos, mas de repente pode aparecer um maluco aí que queira fazer matemática. É normal, eu também cometi essa loucura. Mas tudo bem. Ah, eu vou fazer medicina. Eu odeio matemática. Certo, vou continuar odiando. Continue odiando. Mas é um mal necessário. Por mais que tu não goste da disciplina, para você ingressar no curso de medicina, você tem que saber matemática. Certo? Precisa se tornar um matemático para entrar no curso de medicina. Basta aprender. Certo? Você tem que aprender. Então, por mais que você não goste, tenha uma relação ruim, felizmente tem que passar por você, isso aí você tem que aprender. Então, procurem pelo menos ter um pouquinho de amizade com ela para você poder caminhar, tá? Então, estou contando isso para mostrar para você que é possível aprender sim. Você se revolta contra aquilo ali, poxa, mas eu não aprendo, aí você desiste logo, aí pronto, você não vai aprender mesmo não, mas se você insistir, você vai aprender. Procure os recursos, né? Procure maneiras de aprender, não fica só com o professor aqui, vai adiante. Aí. A, B, C, D, E. Há uma dessa na prova, hein? 100% de 4.520. Vai perder tempo aqui? Não, 4.520. Não tem cálculo aqui, né? É 100%. Letra F, 125% de 8.000. Corto os 2 zeros daqui, aí eu já sei que eu já cortei 2 zeros da porcentagem. Né? Aí sobrou o quê? 125 vezes 80. Vou multiplicar 125 por 8 e acrescento o zero do 80, né? 8 vezes 5 vai dar 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. E o 2? 8 vezes 1 dá 8, com 2, 10. Acrescenta aqui 10.000, né? Então, 125% de 8.000 é 10.000. Maior do que 100%. É isso? É, né? Fez 5, 40, subiu 4, 8 vezes 2, 16, com 4, 20. É isso aí. 8 vezes 1, 8, mais 2 dá 10. 0,4% de 50.000. Vou cortar os 2 zeros daqui, já cortei os 2 daqui. Me restou o quê? 0,4. Aí tu tem que lembrar que 0,4 é 4 décimos. Lembra quando o professor entrega a prova? E lá está escrito assim, 0,4, tu chora? E que isso quer dizer? Que isso é 4 décimos, né? 4 décimos, né? 4 sobre 10. Então, se é 4 sobre 10, ficou um 10 aqui, não ficou? Cortei os 2 zeros do 100, o 100 sumiu. Ficou 0,4. Se ficou 0,4, então é 4 sobre 10. Apareceu um 10. Se aparecer um 10, eu corto o zero do 10 aqui. Ó. Então, eu tenho 4 vezes 50. 4 vezes 5 é 20. Acrescento o zero do 5, dá 200. Então, 0,4% de 50.000 é 200. Né? Veja que a gente não perdeu muito tempo fazendo cálculo. Só usando cálculo mental, né? A lógica de números decimais e a lógica também de porcentagem. 1,2% de 40.000. Corto os 2 zeros aqui, sabendo que eu já cortei os 2 zeros do 100. Ficou 1 sobre 2. Se 0,4 é 4 sobre 10, 1,2 é 12 sobre 10. Não é?
12 sobre 10, eu corto outro zero do 10. Ficou 12 vezes 40. Se ficou 12 vezes 40, eu multiplico 12 por 4 e acrescento zero. Né? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. Ok? Acrescento o zero do 40, 480. Então, 1,2% de 40.480. Tudo bem? Vendo gente olhando assim. Isso mesmo. I don't. Isso aqui sim, tá? 3% de 400. Corta os dois zeros aqui. Botou os dois zeros do 100. Sobrou 3. 3 vezes 4, 12. 3% de 400 é 12. Por que eu tenho que saber isso, professor? Para eu não ser o próximo trouxa. Ser enganado. Eu já ganhei dinheiro no IPTU da prefeitura aqui. Ganhei não. Paguei o valor justo, né? Eu pago cota única. Eu resolvi pagar a cota única, tinha uma porcentagem de desconto. Só que quando eles fizeram a porcentagem para dar o desconto, lá aparecia o valor da cota única errado. Pagava um pouco a mais do que deveria. Fui na prefeitura, mostrei. O cara disse, o senhor está certo, vou corrigir aqui. Corrigiu o meu. Será que ele corrigiu dos outros? Então a gente não tem esse costume de quando recebe uma fatura, recebe um documento, de calcular aquilo ali, cara. Tu tem que fazer isso, tu vai perder dinheiro se tu não fizer isso. Certo? Mas tem a gente querendo enganar você aí, no mundo. Então você precisa saber isso aqui também para não ser enganado. Certo? 18% de 8.600. Cortei dois zeros, cortei. O que restou? 18 vezes 86, né? 18 vezes 86. 8 vezes 6, 48, subiu 4. 8 vezes 8, 64. Mais 4, 68. Aí, 1 vezes o número de cima é o próprio número de cima, né? Ok? 8 vezes 6, 48, subiu 4. 8 vezes 8, 64, com 4, 68. 1 vezes 86 é 86. Então, deu 8 aqui. 8 mais 6, 14, vai 1. 7 mais 8, 15. 1.548. 548 é a mesma coisa que 18% de 8.600. Tudo bem? 35% de 42.000. Corta os dois zeros daqui. Cortei os do 100. O que restou? 35 vezes 420. Vou multiplicar 35 por 42 e acrescentar o zero. Tá bom? 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 4 vezes 5 vai dar 20. Subiu 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 0,741. 1.470. Certo? 1.470. 0,5% de 150.000. Vou cortar os dois zeros do 100. Cortei. 0,5, né? 5 sobre 10. Lembra? Opa, se é 5 sobre 10, pessoal, vou cortar o zero do 10. Tá? Caiu alguém aí? Não? Ah, será que tá pesada essa garrafa dela? Hein? O tamanho também. Hein? Amassou? Amassou? É Stanley? Caro, né? Tá bom. Ainda bem que eu não tenho Stanley. É caro isso aí. Essas garrafas conservam mesmo? Fica gelado mesmo? Fica? Eu sou meio desconfiado, ó. Mas fica, né? Fica quente e fica gelado, né? Depende do que você colocar, né? Paramos aqui, ó. Aonde? Aqui, isso. Porque tantas emoções eu me perdi aqui. Cortei os dois zeros daqui com os dois zeros daqui. Aí cortei mais um zero. Por quê, prof? Porque não é 0,5, né? 5 sobre 10. Então tem um 10 aqui embaixo. Eu cortei mais um zero. Então é 5 vezes 150. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Subiu 2, né?
5 vezes 1 é 5, com 2, 7. 750, 0,5% de 150.750. 1% de 3 mil. Cortei os dois zeros. 1 vezes 30, 30, né? Bem legal isso daqui. 120% de 6.200. Cortei os dois zeros daqui. Os dois zeros do 100. E que restou? 120 e 62. Vou multiplicar 12 vezes 62 e acrescentar o zero. Né? É melhor? Melhor. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 6 vezes 2 é 12. Sobe 1. 6 vezes 1 é 6, com 1, 7. 2 mais 2 dá 4. 744. Acrescenta um zero, né? 0 do 120. 7.440. Conferiu aí? Bateu? Se tiver alguma coisa errada, fala. Eu erro também. Só vocês que erram, não. É importante saber isso, porque às vezes você está lá numa compra e você não tem calculadora na sua mão, né? Oi? Qual? Acrescenta o zero depois, né? Ah, tinha que acrescentar o zero. 42. Ah, é verdade. Tá vendo? E a tia trouxe o café depois. Então é 14.700. Verdade, eu esqueci do zero. Poxa, aí na prova tem lá, letra A. Letra A. 1.470. Letra B, 14.700. Tu esqueceu o zero? Pô, mas o cara que faz isso, ele é cruel, né, não? Só por um zero, puxa, mas tem gente que faz isso. Tem cara que elabora a prova que faz isso aí. Os caras que não tem alma, não. Bora. Agora ficou faltando MNOP, né? Fazer aqui desse lado, tá bom? OP. Vamos lá. Ó. 3,2%. E quanto? 6 mil. 6 mil. 3,2%. Cortei aqui os dois zeros, ó. Dois zeros do 100. Né? Aí eu vou cortar mais um zero, que é o zero do 10, porque é 3,2, né? Então é 32 sobre 10. Tá bom? 3,2 é 32 sobre 10. Ok, aí fica 32 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 3 dá 18, com 1, 19, 192. Certinho, né? 92 é o resultado de 3,2% de 6 mil. OP, 12,5 de 18 mil, 180 mil. 18 mil. 18 mil. Vamos cortar os dois zeros do 100. Estava aqui embaixo. Ficou 12,5. Então é 125 sobre 10, né? Corta mais um zero. É 100, agora 125 vezes 18. Quanto é que deu isso aí? Preguiça. Quem fez? Hã? 2.150? 250. 2.250. Vou acreditar em vocês, hein? É o homem. Tá bom. Ok, aí eu quero agora começar com vocês. Nossa, um assunto tão importante, cara. Que é potenciação, tá? Potenciação e radiciação. Você precisa saber isso aqui. Professor, eu não sei potenciação. Não vai aprender logaritmo. Não sei potenciação. Não vai aprender função exponencial. Certo?
sem potenciação fica difícil aprender algumas coisas aí. Não sei potenciação, esquece então PG. Não vai aprender PG. Tem que saber potenciação para saber tudo isso, tá? Importante. Posso apagar o quadro? Vou precisar do quadro todo. Quando puder, me avisa, tá? Eu vou deixar um pouquinho, você copiar aí. Vai lá. Um minutinho, 2, para copiar. Ok. Não sei se eu já falei, mas se eu já falei, vou renovar aqui. Se organizem, façam um cronograma semanal de estudos. Enquanto o pessoal está copiando aí, fica atento ao que o prof está falando. Se organize, principalmente a galera do terceirão, quem está estudando ainda, precisa se organizar mais ainda. Quem já terminou, nossa, tem uma vantagem muito grande, porque pode estudar de manhã e de tarde, se não trabalhar, é claro. Mas se trabalhar meio período, faça um esforço também para se organizar. Caso você é uma pessoa que tem esse privilégio, né? Os pais podem mesmo segurar você nesse ano aí. Você estuda, está livre para estudar o ano. Nossa, aproveita, cara. Estuda só de manhã, não. Saiu daqui, almoça, dá uma descansadazinha, ó. Se debruça sobre os livros, as listas, as atividades, não perca tempo, não brinque, não brinque, não brinque. Você vai ver que depois você vai colher os frutos. Versículo na Bíblia que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vai ceifar como? Ele chorar. Os que com lágrimas semeiam. Veja, a vida é dura, de lágrimas, ó. Né? Não tem dias que você fica chorando, eu não consigo, eu sou burro, eu sou burro. Tem que chorar. Se os estudos não fizer você chorar, tá estudando errado. Se o Moreno fizer você chorar mais do que os estudos, tá errado. Você tem que chorar mais nos estudos do que pelo Moreno, pela Morena. Certo? Nada contra as louras e os louros. Só uma figura de linguagem. Certo? Estudar tem que doer. Que a vida dói. Então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha o que diz ainda o texto. Quem sai andando, então o cara que está parado não vai acontecer nada na vida dele. Pregando aqui para vocês, cara. Ó, quem sai andando e chorando, então é atitude sofrendo. Quem sai andando e chorando. Olha o que diz o final do versículo. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas se tu não for andar e chorar, mano, não traz nem os feixes, nem volta com alegria. Certo? Subir. Certo? O caminho da Disneylândia tem que passar pelo sofrimento, pelo vale. Bora, vamos voltar aqui. Vamos chorar mais um pouquinho. Posso apagar? Posso. Depois dessa pregação aqui, mano, tu não acordar, aí eu não sei mais o que eu posso fazer. Não é não, Rebeca? As Rebecas aí, ó. Olha aí. Rebeca estão fazendo até jejum para ver se passam esse ano, não é não? Jejum, campanha. Tá certo. Bora. Potenciação. Potenciação. Pessoal, potenciação. Vamos partir do básico para o mais complexo, que são as propriedades, tá? Você precisa se apropriar dessas propriedades e aprender a aplicá-las. Por quê? Porque a propriedade serve para isso. Propriedade serve para tornar um cálculo difícil simples, mais fácil. Então, ela vai te ajudar a calcular coisas complexas. Então, vamos lá. Vamos definir aqui a potenciação. Eu tenho um número qualquer, né, que eu chamei de A. Esse número vai ser a base da minha potência. Esse número pode ser natural? Pode. Pode ser inteiro? Pode. Pode ser um número racional, uma fração, por exemplo? Pode também. Certo?
Pode ser um número decimal? Pode. Então, qualquer número real pode ser colocado aqui. Tudo bem? Então, A, ele recebe qualquer universo numérico. Pode receber qualquer número. Só tem um número que ainda não sabemos que ele pode aparecer aqui. Eu vou já discutir esse número aqui. Bom? É uma discussão matemática de séculos e ainda não se chegou a uma coisa comum. Então, a gente não pode afirmar com clareza, certeza, se é ou não é. Chegar lá. Então, eu tenho um número que elevado a n vai ser igual a os fatores, ou seja, a multiplicação desse número n vezes. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, A vezes A e assim por diante. Assim por diante indica o quê? Indica que esse A está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. Certo? N vezes. Se o n for 2, eu vou multiplicar o A por ele mesmo 2 vezes. Se o n for 3, vou multiplicar o A por ele mesmo 3 vezes. Se o n for 4, eu vou multiplicar o A por ele mesmo 4 vezes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 2, que é 2 ao quadrado. 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 2 é 4. Por que eu multipliquei 2 por ele mesmo aqui, ó, 2 vezes? Porque o índice está dizendo que eu tenho que fazer isso. Então, é o índice que está indicando a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. 2 aqui é a base. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, o 4 indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo. Então, vai ser 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Estou multiplicando o 3 por ele mesmo. Quantas vezes? 4 vezes. Então, o expoente está dizendo que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma 4 vezes. Tudo bem? Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é 81. Uma outra maneira de você escrever o número 81. É isso, né? 2 ao quadrado é uma outra maneira de você escrever o número 4, usando uma potência. Isso é importante? Nossa, como é importante. Imagine você ter que representar um número muito grande. Como é que você representa esse número muito grande? Reduzindo ele a uma potência. Né? Como que você vai representar um número muito pequeno? Os números microscópicos, por exemplo, né? Aqueles números que a gente usa em química, por exemplo, em biologia, para representar o tamanho, sei lá, de um átomo, coisa do tipo assim, né? Então, a potenciação serve para isso. Vocês já estudaram notação científica? Pois bem, notação científica é uma potência. Né? É potenciação aquilo ali. Então, a notação científica é uma representação numérica ou de algo macro ou de algo micro. Certo? Então, ela ajuda você a representar coisas muito, muito, muito grandes, coisas muito, muito, muito pequenas. 2 ao quadrado, 4. 3 elevado a 4, 81. Qual é o número que a gente está em discussão ainda? O 0. Por quê? Porque a gente sabe que 2 elevado a 1 é o próprio valor da base, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1, 2. Se eu pegar ali a mesma base, o 3. 3 elevado a 1, 3. Se eu pegar 0,25 elevado a 1, é 0,25. Aí tem aquilo que a gente geralmente diz. E o 0 como expoente, né? 0 como potência. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a 0. Aí o que a gente geralmente diz e diz errado? Na verdade, não diz errado, diz incompleto. A gente diz assim, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Porque a maneira correta de falar, e eu não falo também, sou diferente de vocês, é pelo costume, a maneira correta de falar é todo número não nulo elevado a 0 é 1. Por que, professor, não nulo? Porque tem uma coisinha que ainda está em discussão, que é isso aqui, ó. 0 elevado a 0.
vai encontrar especialistas que dizem que 0 elevado a 0 é 0. Vai encontrar também especialistas que vão dizer que 0 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui é uma indeterminação ainda, tá? Quem sabe um dia alguém aqui faça matemática, se torne um pesquisador e nos dê a resposta disso aqui. Certo? Então, isso aqui a gente ainda não sabe o que é. Não estou falando de uma coisa de 20 anos atrás, não, pessoal. Falando algo de séculos. Matemática, uma verdade para ser considerada verdade absoluta, pode levar anos para ser considerada uma verdade absoluta. Porque em matemática, as verdades, todas são absolutas. Não tem como você dizer, não, isso é uma mentira. Não, é uma verdade. Se ela é absoluta, ela vai continuar sendo verdade daqui a 10 mil anos, como foi verdade há 10, sei lá, 3 séculos atrás. Ela vai ser sempre uma verdade. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a quanto? 4. Isso aí é uma verdade? Ela é absoluta? Totalmente absoluta. Né? Daqui a 200 anos, a gente não vai ser nem pó mais 200 anos, né? Alguém vai dizer, não, isso aqui é inquestionável. 2 mais 2 é igual a 4. Certo? Aí o cara na faculdade, como eu estudei, né? O cara na faculdade, professor de matemática, abre a boca e diz assim, não há verdades absolutas. Ou tu é professor de matemática ou de quê? Se tu é professor de matemática, tu tá cheio de axiomas, de teoremas, já foram comprovados que são verdades inquestionáveis. Não tem como você questionar aquilo. Vamos lá, então? Vamos lá, isso aqui é básico, certo? Isso aqui é básico. A partir disso aqui, a gente vai começar a trabalhar as propriedades de potência. Então, você já sabe como é que eu calculo 2 elevado a 2. É 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Quanto é 2 elevado a 0? É 1. Olha como essa coisa de todo número não nulo elevado a 0 é importante. Porque pode aparecer alguma coisa assim na sua prova. Imagina. Você olha um negócio desse, faz sinal da cruz, não faz? Faz. Gente que ora logo. Revela para mim isso aqui. Não, tu não vai fazer cálculo nenhum. Quanto é que é o resultado disso? É 1. E o último expoente é 0. Não vai aplicar nada aqui. Só vai dizer que isso aqui é 1. Porque todo número não nulo elevado a 0, seja o número que for, o mais estrambólico que seja, elevado a 0 é 1. Tá bom? Agora vamos para as propriedades, ó. Propriedades, ó. Você vai ver como isso vai ajudar você. Hoje à tarde você vai estudar as propriedades. Vai se debruçar 30 minutos para estudar essas propriedades. Não precisa mais do que 30. Se for 30 plenos, dedicados mesmo, sem aquele celular do lado, né? Sem o teu irmão que fica ali bagunçando, sem o teu pet. 30 minutos, só você, o livro e o caderno. Pode ter certeza que você vai aprender isso aqui. Propriedades. Vamos lá. Primeira delas. Produto de mesma base. É isso? Multiplicação de mesma base. Quando eu tenho um produto de duas potências e as duas potências têm a mesma base, mesmo que os expoentes sejam diferentes, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Certo? Então, produto de mesma base, multiplicação de mesma base. A gente repete a base e soma os números de cima, que são os expoentes. Por exemplo, suponha que a gente tenha isso aqui, ó. 5 elevado a 2 vezes 5. Quanto é que vai dar isso aqui? 5 elevado a 2 vezes 5. O primeiro número tem base 5 e o expoente é 2. O segundo número tem base 5. Quem é o expoente do segundo número?
É o número 1. Não tem nada aqui em cima. Quem é que está lá? O número 1. Não é que não tem. Tem, mas você não vê. Tem um número aqui em cima, mas você não vê. Eu até brinco dizendo, isso aqui é igual chifre. Tem, tá lá, mas a pessoa não vê. Mas tá. Então não adianta dizer que não tá. Tá. Porque ela não tá vendo. Mesma coisa o número 1. Certo? O número 1 tá aqui. Certo? Você não vê, mas ele tá aqui. Achei gente preocupada aí. Vamos lá. 5, 2 mais 1, não é isso? 2 mais 1. Quanto é que é 2 mais 1? 3. Então é 5 elevado a 3. Que é 5 vezes 5 vezes 5. É? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Professor, precisa fazer tudo isso daqui? Não. A partir de agora eu não vou fazer mais tudo isso aqui. Eu detalhei só para você saber que é assim que tem que ser feito. Tudo bem? Vê mais outro exemplo aqui. Suponha que a gente tenha isso aqui, ó. Não, eu só vou falar de... Não, vou falar de fração mais tarde. A fração aqui. 3 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. É isso? 3 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. Produto de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Que vai ser 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243. É isso? É, porque 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. 243. Tudo bem? Ok? Então, produto de mesma base, é assim que a gente calcula. Vamos lá. Depois do produto de mesma base, tem a divisão de mesma base, o quociente, né? Tem o A elevado a M dividido por A elevado a N. Ou eu posso simplesmente escrever assim, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. Como é que eu resolvo isso? Eu repito a base, é uma divisão, né? E uma divisão com potências de mesma base. Eu repito a base e faço o que com os expoentes? Subtraio, né? Na multiplicação eu repito e somo. Na divisão eu repito e subtraio. Repito e subtraio aí. Então repete a base, subtrai os expoentes. Tem exemplo? Tem. Suponha que a gente tenha isso aqui, ó. 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 2. Né? 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 2. Bases iguais, o que eu faço? Repito a base, subtrai os expoentes. Fica 7 menos 2 aqui. Com o tempo você vai fazer essa subtração direto, tá? 7 menos 2, quanto é? 5, né? Então é 6 elevado a 5. Professor, na potenciação, é obrigatório, por exemplo, aqui, ó. 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, deu 5 elevado a 3. É obrigatório desenvolver a potenciação? Não, porque às vezes, lá nas alternativas, aparece só assim, ó. Desse jeito. Mas às vezes também pode aparecer assim. É que nem simplificar frações. Às vezes o resultado aparece simplificado e às vezes aparece não simplificado. Então é importante você saber os dois, né? Ok? 6 elevado a 5 é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Mais uma, né? Mais uma. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 6 é 36. Então aqui, ó,
vai ter 36 vezes 36 vezes 6. Né? Isso aqui é igual a 36 vezes 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 3 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Você vai pegar 216 e multiplicar por 36. 216 por 36. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 dá 9. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 3 vezes 2, 6. Só somar. 6, 9 mais 8. 17, né? Sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. 1 mais 6, 7. É isso? Estranho esse nome, né? Número 7.776. É o resultado aí. Então, isso aí é divisão de mesma base. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Certo? Antes de ir para a próxima propriedade, deixa eu falar. Esqueci aqui, mas eu acho que é importante falar. Eu vou voltar aqui um pouquinho. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, se o número que tiver na base, lembra que eu falei? Esse cara que está na base pode ser qualquer número? Pode ser qualquer número. Suponha, abre um parêntese aqui, tá, pessoal? A gente vai dar uma pausa. Dá uma pausa aqui, tá? Já continuar isso aqui, tá? Pera aí. Uma pausazinha aqui, ó. Volta aqui, ó. Tá bom? Olha aqui. Se a gente tiver, por exemplo, 0,3 ao quadrado. Aí eu tenho que fazer 0,3 vezes 0,3. Não é assim? 0,3 vezes 0,3. Então, eu já sei que ao multiplicar esses dois números, o resultado vai ter que ter quantos algarismos depois da vírgula? Vai ter que ter 2 algarismos depois da vírgula? 2 algarismos. Tudo bem. Então, veja, eu não preciso nem multiplicar, correto? Porque 3 vezes 3 é quanto? 9. Se 3 vezes 3 é 9, e o resultado tem que ter 2 algarismos depois da vírgula, quanto é que vai ser isso aqui? 0,09. Certo? Vamos fazer? 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0 vezes 3, 0 vezes 0, 0. E dá 9, dá 0, aqui dá 0. 1, 2. 2 algarismos depois da vírgula. 0,9. 0,09. Então, você que já sabe multiplicação, tá vendo como é importante saber multiplicar números decimais? A gente já sabe multiplicar números decimais. A gente já sabe que 0,3 vezes 0,3, o resultado dessa multiplicação tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Se tem que ter 2 algarismos depois da vírgula, então o resultado disso aqui é 0,09. O que eu multiplico? 3 vezes 3, que dá 9. O resultado é 9? Não, não pode ser 9. Tem que ser um número que tenha 2 algarismos depois da vírgula. Então é 0,09. Tá claro isso, pessoal? Vou dar um outro exemplo disso aqui, tá? Para clarear mais um pouquinho assim, ó. Ok? Um outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, 0,5 ao quadrado, um exemplo. 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado, né? 0,5 vezes 0,5. Quantos números tem que ter depois da vírgula no resultado aqui? 2. Por que 2?
Porque é o 5 do 0,5 e o 5 do 0,5. Não é isso? Quando eu multiplicar 0,5 vezes 0,5, o resultado que eu obter aqui tem que ter quantos números depois da vírgula? Tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Quando eu multiplico 5 vezes 5 dá quanto? Dá 25. Se dá 25 e tem que ter 2 números depois da vírgula, quanto é o resultado? Vocês são fera, cara. Ó, 0,25. Tem que ter 2 números depois da vírgula. Certo? Se você multiplicar 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplozinho aqui, ó. Se eu tiver assim, prof, 1,2 elevado ao quadrado. Fazer assim, peraí. Melhor. Um exemplo aqui, depois eu vou para 1,2. Não, vou para 1,2, depois eu vou para o outro. Ó, se eu tenho aqui 1,2 ao quadrado, eu não vou multiplicar 1,2 vezes 1,2? Vou. Quando eu multiplicar 1,2 vezes 1,2, o resultado vai ter que ter quantos algarismos depois da vírgula? Hã? Um não. 2. Porque olha só, você tem que visualizar isso aqui, ó. 1,2 vezes 1,2. Um algarismo, 2. Tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Certo? Tira a vírgula. 12 vezes 12, quanto é? 144. Já sei que 12 vezes 12 é 144. Quando eu multiplico 1,2 vezes 1,2, eu já sei, na minha cabeça, que o resultado tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, quanto é 1,2 ao quadrado? 1,44. Pode fazer o teste. Multiplica 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Agora, presta atenção. Vou pegar aquele exemplo lá de cima ali, ó. Eu tiver aqui 0,5 elevado a 3. 0,5 elevado a 3. Vai ser 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. O resultado que eu encontrar aqui tem que ter quantos números depois da vírgula? 3. Que é o 5 do primeiro 0,5, o 5 do segundo 0,5 e o 5 do terceiro 0,5. Então, o resultado tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. Quanto é que é 5 elevado a 3? Acho que a gente fez aqui. Ó, 5 elevado a 3 é quanto? 125. O que ele diz aqui? Que tem que ter quantos algarismos depois da vírgula? Então, quanto é o resultado disso aqui? 0,125. Tá claro isso, pessoal? Outra coisa também que eu não falei, deveria ter falado ali no início, antes das propriedades, é isso daqui, ó. Suponha que você tem aqui, ó, aquele próprio número ali, 2 elevado a 2. Pronto. 2 elevado a 2, não precisa fazer cálculo, já sei que é 4. Não é isso? Vou pegar o mesmo número para você ver a diferença. Se eu pegar menos 2, elevar a 2, assim, desse jeito, não vai ser menos 2 vezes menos 2? Vou colocar aqui, tá? Um tempo a gente vai fazer sem isso aqui. Menos 2 vezes menos 2. Quando você faz menos 2 vezes menos 2, o que você vai ter aqui? Não vai ter um jogo de sinal aqui? Cuidado, ó. Menos vezes menos é o quê? Mais. Então, já sei que o resultado é positivo. Certo? Então, 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, observa que quando eu tenho uma base negativa, o expoente é par, o resultado vai ser sempre o quê? Positivo. Certo? Uma base negativa com expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, se fosse assim, ó, se fosse menos 2 elevado a 3, a base é negativa? Negativa. Expoente é o número par ou número ímpar? Número ímpar. Se é um número ímpar, o resultado vai ser positivo ou negativo? Negativo. Certo? Porque vai ser menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, expoente par com a base negativa vai dar um resultado positivo.
Expoente ímpar com a base negativa vai dar negativo. Quanto é 2 elevado a 3? 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Se não tiver entendido, fala que eu volto, tá? Volta aí. Aí o que acontece? Eu vou tirar agora o parêntese, ó. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 entre parênteses ao quadrado dá 4. Quanto é menos 2 sem parênteses ao quadrado? É 4 também? Não. Geralmente a gente acha que é a mesma coisa, não é. Por quê, professor? Porque quando eu tiro parênteses, eu tenho que lembrar uma coisa importante. Esse número aqui, menos 2 ao quadrado, o que a gente vai descobrir? Que o quadrado é do 2. Como do 2? Tem um número na frente do 2 escondido. Aquele cara que sempre se esconde. Né? Quem é aquele cara que sempre se esconde, hein? Aqui, ó. A gente acha que ele não está aqui, mas ele está. Né? Então, na frente do menos 2, quem é que está aqui? É o menos 1. Invisível. Então, na verdade, isso daqui, sem parênteses, é menos 1 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, o quadrado é só do 2, não é do menos 1. Vai dar menos 1, multiplica 4, menos 1 vezes 4 é menos 4. Cuidado que isso derruba muita gente. Tá? Detalhe importante aí. Vamos voltar para as propriedades. Copia. Vou voltar para elas aí. Olha só, hein? Bora, irmão. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar aqui da 2 e da 3. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Só que isso aqui vocês conseguem fazer. Dá uma pausa na propriedade. São 5 ou 6, eu acho. Vai ficar muita coisa na cabeça de vocês, tá? Só com o que está aqui no quadro, não vou nem apagar. Faça a questão 2 para mim aí, ó. Vamos lá. Diga, filha. Ah, fração. Tem aqui, né? Tá. Desculpa, é verdade. Ó, fração. Vou pegar aqui a continuação daqui. Ó. Suponha que eu tenha 1 sobre 2 elevado a 2. O 2, pessoal, ele é expoente tanto do 1 quanto do 2. Certo? Porque tem um parêntese aqui. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado é quanto? 4. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é 1 quarto. Agora, olha como muda as coisas. Se eu tirar o parênteses, fizer 1 sobre 2 ao quadrado, o quadrado só é do 1, não é do 2, quando tu tira o parênteses. Cuidado, tá? Então, na verdade, é 1 ao quadrado, que é 1, né? E repete o 2. Então, 1 sobre 2 ao quadrado sem parênteses é o próprio 1 sobre 2. Certo? Porque o 2 só é do numerador, o 2 não é do denominador. Quando eu tiro o parênteses. Quando o parênteses está lá, ele é dos dois, do numerador e do denominador. Ah, tem uma propriedade importante aqui que vocês vão usar. Essa daqui, ó. Posso apagar o início ali? Pode, né? Olha. E aí a gente já começa a fazer esse exercício aí. Por exemplo, aqui, ó. Essa propriedade. É a propriedade do expoente negativo. Eu tenho A menos N, elevado a menos N. A elevado a menos N, o que é isso? É o inverso do número. Esse menos N está indicando que eu tenho que inverter a base. Ela tem que ser invertida. Não confunda inverso com oposto. 2. Quem é o oposto do 2? Menos 2. Isso é números opostos, tá? Quem é o inverso do 2? Lembra do número que está embaixo do 2? É 1. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Isso é número inverso. Oposto tem a ver com sinal.
É o mesmo número, só que com um sinal diferente. Inverso é quando eu tenho um número e o que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Eu inverto. Quem está embaixo vai para cima e está em cima vai para baixo. Isso é inverso. Então, se eu vou inverter esse número, tem um número embaixo do A que eu não estou vendo. Que número é esse? Não é o número 1? Vamos inverter então A? Vou inverter o A. Inverti. O 1 foi para cima, o 1 invisível aqui, e o A foi para baixo. Professor, e o expoente N? Ele não é o expoente do A? Ele vai continuar sendo o expoente do A. Só que eu vou trocar o sinal. Ele era negativo, ficou como? Positivo. Exemplo. Suponha que eu tenho aqui, ó, 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2. Aplicando essa propriedade, o que eu tenho que fazer? Tem que inverter o 5. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. O expoente do 5 não é menos 2? Quando eu inverto, o sinal muda. Era negativo, fica positivo. Então, 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 25, né? Porque 5 ao quadrado é 25. Você inverte o número, troca o sinal do número. Agora, se eu tiver uma fração assim, ó, tiver uma fração A sobre B elevado a menos N, vou aplicar o mesmo princípio. Vou inverter a fração, trocar o sinal. Então, vai ficar B sobre A. E o que acontece com o expoente que era negativo? Fica positivo. Por exemplo, professor, suponha que a gente tenha 2/3 elevado a menos 3. 2/3 elevado a menos 3, o que eu tenho que fazer com a fração? Inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. O que acontece com o expoente que era negativo? Positivo. Como eu tenho um número dentro do parêntese, então tanto o numerador desse cara quanto o denominador tem como expoente o número 3, tá? O 3 é expoente dos dois números. Então, 3 elevado a 3, que dá 27, que é 3 vezes 3 vezes 3, e 2 elevado a 3, que é 8. Então, é 27 sobre 8. Eu tinha esquecido disso aqui, porque tem no exercício, né? Vamos se deparar com isso aí no exercício. Façam até a letra W. Maravilha, né? W. W. Vamos lá. Permita-se errar, tá? É importante. Mas se você não errar, maravilhoso. Se você errar, é sinal que você tentou. Isso é maravilhoso também. Vamos lá, vamos fazer. Oi, posso? Isso aqui tá menos. Obrigado. Não. Era menos 1, continua 1, né? Inverteu, ficou 3 sobre 2. Continua menos. Isso. Só que aqui... Aí ele é ímpar, né? Vai ficar negativo também. Agora, se fosse par, professor... Ah, ele vai mudar o sinal, tá? Não, não. Só inverte o número. Olha a pergunta da colega, pode ser sua dúvida também. Por exemplo, na letra S, letra T e letra U e V, veja que tem fração, correto? E existem frações com números negativos, tá vendo? Quando eu inverto a fração, o que acontece com o sinal? Permanece o sinal da fração. O que muda é o sinal do expoente. Agora, quando você for desenvolver a potência, quando ficar positiva, aí vai depender. Se o expoente for par e a base negativa, fica positivo. Se o expoente for ímpar e a base for negativa, fica negativo, né? Mas cuidado só com isso aqui. Um detalhe, ó. Mas cuidado para te não pensar que o menos 3 é sinal só do 3, tá? É sinal do... Porque menos dividido para mais vai dar menos. Só cuidado com isso. É sinal dos dois. Para cá para ficar melhor. Vai. Tirar aqui. Já tá aí, é?
Tá bom. Aqui os radicais não são iguais? 3 mais 1 que dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Agora, quando você não tem, por exemplo, aqui, ó, menos 4, não pode somar com esse 1 dessa raiz. É como se aqui fosse x, né? Pode fazer menos 4 mais. Só pode somar esses dois aqui, que é a mesma raiz. Então, aqui, menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Vai dar menos 8 mais... É, é. Cuidado. Diga, meu jovem. Fala do que tem parênteses? Tem parênteses. Tá. O que acontece? Menos 2 sem parênteses, tem que lembrar que o parênteses protege todos os números que estão dentro. Então, por exemplo, ali quando eu coloquei menos 2 dentro do parênteses, lado ao quadrado, tanto o menos 1 que está escondido lá dentro, quanto o 2 estão elevados ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. E aí, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Quando eu tiro o parênteses, a potência passa a ser só do 2. Do menos 1 que está lá na frente, não. Ele é expoente só do 2. Então fica 2 ao quadrado, que é 4, vezes o 1 negativo da frente, dá menos 4. Então, o parênteses, importante. Então tem que prestar atenção, porque com parênteses pode ser um resultado, sem o parênteses pode ser outro resultado. Está atento aí. Vai inverter o 3, vai ficar 1 sobre 3. Não, não. Porque a base é positiva. Vai inverter o número, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1. Né? E 1 sobre 3 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 3, né? Ah, sim. Aí, a letra? Todas? Sai. Calma aí, a gente vai corrigir já já. Corrigir juntos. Tu vai fazer a inversão só do menos 2, tá? Então, por exemplo, aqui, tu vai fazer menos 2 elevado a menos 3. Menos 2 elevado a menos 3, tu inverte o 2, não vai ficar 1 sobre 2? Vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 3. Quanto é que é menos 1 sobre 2 elevado a 3? Vai dar negativo. Vai ficar 1 elevado a 3, que é 1, e 2 elevado a 3, que é 8. Vai ficar menos 1 sobre 8. Vai ficar 1 sobre menos 1 sobre 8. E aí tu vai dividir. Divisão de fração. Repete a primeira, explica pelo inverso da segunda. Quem chamou aqui não, né? Isso, deu menos 1 sobre 8. Menos aqui, tá? Aí, divisão de fração. Repete a primeira. Fechou, menos 8. Bom. Coisa linda esse pessoal estudando. Sabe? Tem um quadro dessa foto aqui. Tá. Do restart, né? Não. Vai. As mulheres iludem a gente, né? Essa. Gosta, gosta de Evanescence, que eu sei. Olha aí, ó. Vai. Não, vai, sim. Tu vai inverter. Não, mas tanto faz ele ficar aqui ou aqui. Porque menos dividido para mais não vai ser menos de qualquer. Os sinais são diferentes. É negativo de qualquer forma.
vai ficar 4 sobre 3, ou menos 4 sobre 3, tanto faz, elevado a 3, de parênteses. Aí, menos, se esse cara é ímpar e a base é negativa, vai dar negativo, igual, menos 4 elevado a 3, 64. 3 elevado a 3, 27. Menos 64 sobre. Detalhezinho que pode te derrubar, né? Que é um sinal. Né? Oi. Vai. Vai a letra? Sim. Melhor. Perder tempo assim, ó. Aqui, ó. 75 sobre 100. Ah, não, vai voltar para o mesmo número, né? Pode fazer assim, ó. Esse cara é negativo, esse aqui é par. Fica positivo. 75 sobre 100 é 0,75. Aí ao quadrado. Pronto, é melhor. O resultado disso aqui é que é o resultado final. Porque tu vai inverter de novo para desnecessário. Para um caminho maior isso aqui. O que importa é que ele é positivo. Tu já inverteu, né? Importa que ele é positivo, tu já inverteu. Não, inverti não, né? Espera aí. 0,75 centésimos, certo? Aí, esse número elevado ao quadrado, ele vai dar positivo. Só que ele estava negativo, não tinha invertido ainda não. É 100 sobre 75 mesmo. Desculpa aí. É 100 sobre 75 ao quadrado. Agora sim. Pega o 100 e divide por esse número e eleva ao quadrado. Ou então eleva os dois ao quadrado. Mas ali já tá terminada a questão. Ó. Se quiser terminar ela aqui, já terminou. Quer desenvolver até o final, desenvolve. Ou então tu pode fazer assim, ó, quando chegar aqui, simplifica por 25. 100 dividido para 25 é 4. 75 por 25 dá 3, né? 3 vezes 25 dá 75. É, 4 terços ao quadrado. É a mesma coisa. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. 16 sobre 9. Chatinha essa, né? É. Oi, faz ela com calma. Diga. Tem vários caminhos, mas acho que esse é mais curto. Diga. Lembra que ele está entre parênteses. Então, vai ficar positivo, porque o expoente é par. Quando o expoente é par e a base é negativa, o resultado é positivo. Se o expoente fosse ímpar, a base negativa, aí seria negativo. Quanto é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16. Certo? Então vai dar 16 positivo aí. Vai inverter o 2. Tá? 1 sobre 2 elevado a 4. Dá 1 sobre 16. O expoente é par ou é ímpar? Se o expoente for par, a questão. O expoente é par, o expoente é 4. Virar 4 positivo. Inverter. Dá 1 sobre 2 elevado a 4 positivo. E 2 elevado a 4 positivo dá 16. Vai. Tanto faz. Ou é do 3 ou é do 1. É. Porque se tu tem menos dividido para mais, é menos. Tem mais dividido para menos, continua sendo menos. Então, se tu colocar o sinal no numerador ou no denominador, mesma coisa. Não muda não. Oi. Multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? E vai dar 32.
Tu vai repetir a base 5 vezes. Aqui, ó. Assim, ó. Vai multiplicar ela por ela mesma 5 vezes. 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá? Olha isso. Olha isso. Nada. 9 e 20 a gente corrige? Já estou em que letra? Letra? Terminou já? Rebequinha. Você namora o Luiz ainda? Não? Pra que eu fui lembrar, né? Encontrei ele essa semana. Tá bonito ele, rapaz. Tá malhando, é? Quer? Tá comendo então, né? Aí tu tá só nos speak English, hein? Ô, língua, olha. Quer morar fora, né? Quer morar na Europa. Se você fala espanhol, você se comunica em qualquer lugar do mundo. Você chegar na Europa, qualquer lugar da Europa, tu fala espanhol. Hotel, em qualquer lugar. Porque é a segunda língua, né? Qualquer pessoa num balcão de hotel na França fala inglês e espanhol, no mínimo. No mínimo. Eu tenho uma menina no aeroporto de Genebra que fala 8 línguas, inclusive o português. Parecia uma paulista falando. Efeito português dela. Vendendo chocolate. Tu já pensou? Ela vai lá pro Brasil falando essas 8 línguas, fica rica. Incrível isso. Bora! Vamos ver se a gente consegue corrigir? Então, 9h21 termina 9h45, é? Ou 9h30? Vixe, tem que correr. Ó, 3 elevado a 4, pessoal. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Correto? Quanto é que dá isso aqui? 80 e 81. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Letra A, tranquilo. Letra B, 2 elevado a 5. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Ok? Para ser 1 elevado a 4.
1 elevado a qualquer número natural é o próprio 1, com exceção do zero, né? Se o natural for zero, aí 1 elevado a zero, vai ser 1 também, né? Elevado a zero é 1, é. 1 elevado a 4, pessoal, é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. 4 vezes o mesmo número dá 1. 4, não, dá 1. Certo? Fosse 1 elevado a 1000, do mesmo jeito. Para D, 0 elevado a 6, é? Olha eu olhando para lá, está aqui do meu lado. 0 elevado a 6. 0 elevado a 6 é 0 multiplicado por 0 6 vezes. Saúde. 1, 2, 3, 6. Dá quanto? 0. Esse D é. É. Menos 2 elevado a 4. Parênteses. Tem parênteses, pode ser diferente, cuidado. Menos 2 elevado a 4 é menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Né? Ou eu posso fazer direto, posso ou não posso? É que eu faço direto. Base negativa, expoente par. Quando a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai ser positivo ou negativo? Positivo. Se o expoente for ímpar, negativo. Então não precisa necessariamente fazer cálculo. 2 elevado a 4 é só multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Agora eu estou fazendo um pouquinho mais direto, tá? Multiplicando 2. 2 vezes 2, que dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2, 16. 2 elevado a 4. F. 3 sobre 4 elevado a 3. 3 sobre 4 elevado a 3. 3 sobre 4 elevado a 3. Quando eu tenho uma fração dentro do parênteses, tanto o numerador dessa fração quanto o denominador estão elevados a 3. Nesse caso aqui, a fração é positiva, então não vou nem me preocupar, né? Mesmo que o expoente seja ímpar, não vou nem me preocupar, vai dar positivo de qualquer forma. 3 elevado a 3 é quanto? 27. 4 elevado a 3, 64. Não, 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tudo bem? F. G. Letra G, menos 2 sobre 3 elevado a 3. Menos 2 sobre 3 elevado a 3. É isso? É isso. Menos 2 sobre 3 elevado a 3. Professor, esse sinal de menos aqui, afinal de contas, ele é do menos 2, ele é do menos 3. De quem ele é? É de todos. Porque, olha só, tanto faz se eu colocar menos 2 aqui, ó, menos no 2. Porque tanto faz, eu vou mostrar. Menos dividido para mais é o quê? Jogo de sinal. Menos dividido para mais é menos. Ouvi assim uns dois falando. Menos. Menos dividido para mais, menos. É isso? Então vai dar menos. Se eu colocar menos aqui no lugar embaixo. Mais dividido para menos. Menos de qualquer forma. Se eu colocar o sinal aqui na frente, professor, também é a mesma coisa. Não muda nada. Menos, pessoal, aqui não vai mudar nada. Certo? Porque quando eu fizer jogo de sinal, vai ser menos de qualquer forma. Tá bom? Ok. Aí o 3, ele é expoente do 2, expoente do 3 ao mesmo tempo. E aqui dentro tem um sinal de menos. Se aqui dentro é menos e o expoente ele é ímpar, o resultado vai ser positivo ou negativo? Negativo. Então, já sei que é negativo, só me resta me preocupar agora com a potência, né? 2 elevado a 3, 8. 3 elevado a 3,
27, né? E aí fica a dúvida. O menos é aqui em cima, é aqui embaixo, é no meio, onde você quiser. Importa que aí vai ser menos de qualquer forma. GH. 5 elevado a 0. Tem cálculo aqui? Quanto é 5 elevado a 0? Tem cálculo. 2,43 elevado a 0. HI, né? Olha aí, 2,43 elevado a 0. Ah, uma dessa na prova. Maravilhoso, hein? J. Menos 0,5 elevado a 0. Vai bater cabeça com isso? Não. Já sabe que é 1. Nem vai bater cabeça aí, ó. J, K. 17 elevado a 1. Todo número cujo expoente é 1 é ele mesmo. 17. KL. L. 1,45 elevado a 1. 1,45 elevado a 1 é ele mesmo. 1,45. Ok? Menos 5 elevado a 1. Menos 5. 40 lá? Tá. Menos 5 elevado a 1. 5. Menos 4 sobre 7 elevado a 1. N, né? Menos 4 sobre 7 elevado a 1. Dá menos 4, 7. Dá nada. MN, O. O. A letra O, 3 elevado a menos 1. Ó. 3 elevado a menos 1. O que eu faço com 3? Vou inverter. 3 sobre 1 vai ficar 1 sobre 3. Com 1 aqui, ó. 1 sobre 3 elevado a 1 positivo. Esse cara negativo ficou positivo. Então, isso aqui não é a mesma coisa que 1/3 só? Porque 3 elevado a 1 já sei que é 3. Pode fazer direto. Dá 1/3. 3 elevado a menos 1 é o inverso de 3. 3. 1/3. B. Menos 3. 9,6. A gente continua na próxima aula. Aí fica como atividade a próxima que é a 3, né? Olha a 3, pessoal, para a tarde de vocês ficar linda. Vai fazer o restante da 2 e vai fazer a 3 em casa. Tem uma galera que já está correndo. Já olhei que tem gente que fez a 5, a 6. Pô, soltar um foguete, hein, cara? Quem segura vocês, não.